O tema da mensagem de hoje, eu quero falar com os irmãos algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração já há algumas semanas, já há um tempo que eu tenho meditado nisso, lido, estudado, e o Senhor tem falado conosco de maneira especial, mas eu esperava o momento certo para poder ministrar essa palavra aqui na igreja, e o momento é hoje, o dia chegou, é hoje, e o tema da mensagem é os perigos da prosperidade. Os perigos da prosperidade. Eu me lembro quando era ainda um adolescente, próximo da juventude, em um determinado momento, minha mãe e meus pais estão aqui, eu me lembro que um dia, pela casa, nós sentamos ali na mesa, e eles começaram a me trazer alguns alertas, né, a respeito do que o mundo oferecia. Eu não ia na igreja ainda, não era convertido, então eu lembro que eles falavam sobre os perigos que eu poderia encontrar, né, no mundo lá fora, ao sair de casa e tudo mais. Estava chegando em determinada idade, estava querendo sair, aquela coisa toda, e eu me lembro de uma das coisas que minha mãe falou. Ela sempre disse o seguinte: olha, nunca aceite, nunca beba nada do copo de ninguém. Qualquer lugar que você tiver, se alguém te oferecer alguma coisa para beber ou para comer, nunca aceite nada de ninguém. Eu me lembro isso até hoje, porque realmente, né, tem um perigo, né? Mas nunca ninguém me ofereceu nada, graças a Deus, né? Mas eu me lembro dessas questões. Por quê? Porque os pais estão sempre tentando alertar, né, e antecipar os perigos que a gente possa enfrentar no mundo lá fora. Então eles já estavam me antecipando sobre as coisas que talvez eu poderia encontrar lá fora. E nós lemos nesse texto aqui, nós vemos aqui Deus, através da vida de Moisés, fazendo a mesma coisa. O povo já havia passado 40 anos no deserto, tinham saído do Egito, atravessaram o deserto durante 40 anos, era hora de tomar posse da terra prometida. Eles já estavam na fronteira, do lado de lá do Jordão, próximo de atravessar o rio e tomar posse da terra. Então Deus levanta Moisés aqui para trazer, relembrar o povo de algumas questões. E aqui, Moisés literalmente vai falar o povo aqui sobre o que vai acontecer com eles quando eles entrarem na terra prometida. E aqui Moisés está falando o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, Deus vai prosperar vocês. Vocês vão prosperar, vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver em todas as áreas da nossa vida. Meu irmão, se você tem algum problema com essa palavra prosperidade, lembra que nós estamos falando de prosperidade no bom sentido, tá? No bom sentido da palavra, porque prosperidade significa o quê? Não é riqueza. Dizer que uma pessoa é próspera não significa dizer que é uma pessoa rica, mas prosperidade significa ausência de necessidades. Ausência de necessidade. Se você não passa por nenhuma necessidade na sua vida, na sua casa, mesmo que você não tenha o carro do ano, mesmo que você não mora num condomínio fechado, mesmo que você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter, mas se você não tem necessidade de nada, logo você é uma pessoa próspera. Amém ou não? Tem gente próspera aqui ou não? E é disso que Deus está falando através de Moisés. Olha, vocês vão prosperar. Viram no texto que eu disse? Ele falou: vocês estão indo para uma boa terra. É uma boa terra, que tem água, que tem riachos, muitas fontes de água. Fala aqui das 7 bênçãos aqui do povo de Israel: terra de trigo, cevada, vigueiras, romãzeiras e por aí vai. Terra onde não faltará nada para vocês. Vocês vão ser prósperos, não vai faltar nada para vocês. Tem tudo o que vocês precisam lá. Então o povo que estava saindo do deserto, vindo da escravidão no Egito, olha esse contexto. Eles estavam saindo da escravidão, saíram da escravidão, estavam indo agora para uma boa terra, para uma terra onde não faltaria nada. Mas Deus, através de Moisés, como um bom pai, assim como aconteceu comigo e já deve ter acontecido com você, Deus começa a alertar o povo sobre os perigos que a prosperidade pode causar. Porque tem pessoas que a bênção ela vem de Deus, mas tem pessoas que não sabem muitas vezes lidar com a bênção de Deus e acabam se estragando, acabam perdendo a bênção por causa disso.
porque não sabe lidar. A bênção acaba atrapalhando a pessoa, e é por isso que muitas vezes Deus não abençoa determinadas pessoas, porque sabe que se abençoar, se prosperar um pouco mais, essa pessoa vai o abandonar, vai abandonar Deus, vai abandonar seus caminhos. Então Moisés está dizendo: olha, tomem muito cuidado, porque vocês vão crescer, vocês vão prosperar, mas vocês precisam ter alguns cuidados, porque junto com a prosperidade vem alguns perigos. Tem alguns perigos que vão vir junto com ela, que se vocês não tiverem atentos, vocês vão cair e vocês vão tropeçar e abandonar os caminhos do Senhor. E é exatamente isso que Deus falou ao meu coração durante todos esses dias. Deus, Ele deseja nos dar um tempo de prosperidade. Deus, Ele deseja abençoar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, mas também a nossa vida material. Ele deseja nos abençoar, mas antes de nos abençoar, Ele vai nos preparar, e Ele vai trazer aqui alguns alertas para nós, para que quando a bênção de Deus chegar nas nossas vidas, a gente não se atrapalhe, a gente não tropece, e a gente não perca a bênção que o Senhor está querendo trazer para nós. Amém, gente? Como eu disse, repito novamente, prosperidade é ausência de necessidades. Não significa ter muito dinheiro, não significa ter carro zero. Jesus, Ele não morreu na cruz para nos dar bênçãos materiais. Ele morreu na cruz para solucionar o maior problema que nós tínhamos, que era o pecado. Mas enquanto nós estamos aqui, a prosperidade bíblica é algo real. Deus deseja que o seu povo prospere. Deus deseja que você viva bem. Deus deseja que você possa experimentar das melhores coisas. Essa é a vontade de Deus, mas nós precisamos estar prontos, preparados para poder viver isso. Então eu quero trazer aqui três perigos a respeito da prosperidade, que nós temos que ter muito cuidado quando o Senhor nos abençoar. E o primeiro perigo é deixar o extraordinário virar ordinário. Repito, primeiro perigo, deixar o extraordinário virar ordinário. Acompanhe comigo o versículo 10, por favor. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o Senhor Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Veja que Moisés está dizendo para o povo assim o seguinte: olha, vocês vão comer até se fartar. Você já foi num resort all inclusive? Sabe como é que é? Não? Rodízio de churrascaria, você pode comer à vontade. O texto está dizendo que eles iam comer até se fartar, mas não é comer comida ruim, não é se fartar de arroz e ovo, arroz, feijão e ovo, que muitos gostam, né? Mas não é isso. Está dizendo: olha, vocês vão comer muito bem, vão comer comida boa e vão comer até se fartar. Mas quando isso acontecer, não deixe de louvar ao Senhor. Veja que esse povo era um povo que vivia na escassez. Eles eram escravos no Egito, dependiam da comida que Faraó fornecia para eles. Se eles não trabalhassem, não comiam, e eles comiam o que era dado ali para eles. Nenhum deles podia escolher. Eles não podiam falar assim: olha, em que pirâmide nós vamos jantar hoje? Onde nós vamos comer hoje aqui no Egito? Ah, hoje eu estou a fim de comer um peixe. Ah não, peixe eu já comi ontem, eu quero comer outra coisa. Eles não tinham esse direito. A comida era fornecida por Faraó, eles comiam o que tinham. Faraó, muito esperto, dava até uma comida boa para eles, mas eles eram escravos, eles viviam nessa escassez. Agora Deus está falando para eles assim: olha, vocês vão começar a viver o extraordinário, vocês vão começar a experimentar coisas que vocês não conheciam. Vocês vão comer bem e vão comer até se fartar. Vão comer, tem romãzeiras,
tem figo, é mel, azeite, tem tudo o que vocês precisam. O extraordinário, meu irmão, é aquilo que está além do ordinário. Quem trabalha no mundo corporativo sabe que, sei lá, você tem uma programação a cada 2 meses, existem lá uma reunião com a equipe. Mas quando é alguma coisa fora do comum, o que acontece? Uma reunião extraordinária. É fora, ela é além do comum. O extraordinário é algo que não é comum. E Deus, quando Ele começa a nos abençoar, Ele deseja que a gente viva coisas extraordinárias. Ele quer nos abençoar com coisas extraordinárias, com coisas grandes, coisas que nós ainda não vivemos, coisas que ainda nós não experimentamos. Mas veja bem, Moisés está falando para o povo: olha, não deixe o extraordinário virar comum. Não deixe algo poderoso, algo grande que Deus está fazendo, simplesmente ficar comum. Moisés falou para ele: olha, vocês estão indo para uma boa terra, vocês estão indo para um lugar bom, vocês vão viver o extraordinário de Deus, mas olha, lembre-se do que Deus fez. Sempre que vocês comerem e comerem bem, louvem ao Senhor. Lembre-se que vocês não tinham comida, ou que vocês tinham uma comida racionada, e agora vocês estão comendo coisas grandes. Meu irmão, quando nós recebemos o extraordinário de Deus, Deus já fez algo extraordinário na sua vida? Fez ou não? O que a gente faz quando a gente recebe algo extraordinário de Deus? A gente agradece, não é? Agradece ao Senhor, louva o Senhor, a gente dá testemunho, a gente conta. Irmão, e o extraordinário para cada um aqui é um extraordinário. Para alguém, um extraordinário é um carro novo, um carro que sempre sonhou em ter. Para outros, um extraordinário é uma outra casa. Para outros, um extraordinário é fazer uma viagem para um lugar que ainda não conhecia, um lugar que sonha. Extraordinário é extraordinário, e Deus é especialista em fazer tudo isso. Mas quando algo extraordinário acontece, nós sempre atribuímos a Deus a glória. Olha, foi o Senhor quem fez, foi Ele quem fez, foi o Senhor quem fez, porque é algo fora do comum, concorda? É algo que não acontece todo dia. Então a gente atribui a Deus aquilo que aconteceu. Agora, quando tudo isso fica comum, quando começa a virar rotina, então a gente passa a tratar como normal. Você agradece a Deus por todas as coisas que acontecem no seu dia ou não? Agradece ou não? Por todas as coisas? Você vai no banheiro, faz lá as suas necessidades, aí você sai do banheiro e fala: obrigado, Jesus, obrigado. Agora, se você passar 7 dias sem ir no banheiro, aí você agradece, porque já é algo extraordinário. Mas ninguém sai: obrigado, Jesus, porque aqui eu fiz mais um xixi nessa noite, muito obrigado. A gente faz isso? Claro que não. A gente almoça, a gente janta, a comida lá de todos os dias e tal, a gente ora, agradece pelo alimento, mas você fala assim: Deus, muito obrigado por esse zoiudão estralado que tem aqui no meu prato. Agora, chamam você para ir comer num lugar que você nunca foi, num lugar bacana, o que a gente faz? Oh Jesus, obrigado por estar nesse lugar. Você percebe que quando nós vivemos o extraordinário, nós agradecemos a Deus, mas quando o extraordinário começa a ficar comum, a gente perde e começa, não é que a gente não agradece, não é que a gente fica ingrato, mas é que fica comum, vira rotina, fica normal. E Deus falou para Moisés, falou assim: sempre que vocês comerem até se fartarem, louvem ao Senhor, toda vez. Meu irmão, eu sempre tive o sonho de conhecer alguns lugares, de viajar e conhecer alguns lugares. Deus me deu a oportunidade de conhecer alguns deles. A gente trabalha, a gente economiza dinheiro e vai poder tirar férias e vai poder passear. E tudo para mim é sempre algo extraordinário, porque assim, é coisas que eu não imaginava viver, coisas que eu olhava para minhas condições e falava assim: talvez eu não chegue nisso, mas Deus ele faz. Eu me lembro em 2024, né, eu e a Alessandra viajamos, fomos a uma viagem à Europa, e aí estávamos voando de Lisboa
até Paris. Quando o avião começou a pousar, eu olhei para o lado, olhei para ela, ela estava chorando. Eu falei, que é isso, filho? Está chorando o quê? Era para estar alegre. Eu falei, você está chorando, você está chegando em Paris, você vai começar a chorar? E ela falou, é um choro de alegria, de gratidão, de saber que eu estou indo para um lugar que eu sonhava, mas que eu não tinha a menor perspectiva de que um dia poderia fazer. E aí quando isso acontece, é gratidão, a gente agradece a Deus. Um ano depois, o ano passado, eu convidei todos os nossos irmãos para a gente fazer uma viagem casal. Não deu para todos irem, mas o pastor Rodrigo e a Ju foram, a Fabi e o Ricardo foram. E aí, quando eles chegaram e viram lá, de frente para a torre, enquanto as pessoas estavam tirando foto, nós fomos fazer o quê? Nós fomos orar. Ninguém mandou viajar com o pastor, viajou com 2 pastores, foi na Torre Eiffel, foi orar. Fomos orar, fazer vigília, orar, agradecer a Deus, porque choravam, começaram a chorar de alegria, de saber, olha, eu estou vivendo o extraordinário de Deus, coisa que eu nem imaginava viver. Agora eu conversando uma vez com uma pessoa, a pessoa disse assim para mim, eu fui para Paris e não gostei. Eu falei, não gostou por quê? Porque tem rato. Eu falei, no Brasil não tem? No Brasil não tem rato? Eu falei, que chique, você vai conhecer os ratos de Paris. Você não vai só conhecer os ratos de São Carlos. Lá é o ratatouille, é diferente, eles falam francês. Mas sabe, é gente que tem mais oportunidades. É gente que virou comum. Sabe, que virou comum. É comum. Eu montar no avião e daqui ali é comum. Não deixe o extraordinário de Deus virar comum. Deus nos abençoa, a gente melhora de vida, a gente passa a viver coisas que não era comum a gente viver anteriormente. Nós começamos a experimentar novas coisas, você consegue viver novas coisas, você consegue frequentar outros lugares, porque Deus vai nos abençoando. Deus é quem vai fazendo, mas nunca se acostume com isso. Nunca diga em seu coração, não, para mim isso é normal. Para mim isso é normal. Frequentar determinado restaurante, normal, toda semana eu vou, para mim é normal. Viajar, eu viajo, uma vez por mês eu viajo, normal, seja lá para onde for. Nunca deixe o seu coração dizer que tais coisas é normal. Mantenha o seu coração na presença do Senhor, para que toda vez que Ele te abençoar, vai ser como se fosse a primeira vez, vai ser sempre algo extraordinário. E se tem uma coisa boa de viver, meu irmão, é viver o extraordinário de Deus. Se você tem a oportunidade de viajar mais de uma vez por ano, louve ao Senhor por isso, agradeça ao Senhor por isso, porque você está vivendo coisas grandiosas. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida, não deixe isso virar comum. Moisés falou para o povo, vocês vão entrar na terra, vão experimentar de coisas que vocês não experimentavam, mas sempre que fizerem, louvem a Deus, agradeça o Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo. Você está me entendendo? Então esse é um perigo. Não deixe que o extraordinário fique comum na sua vida. O extraordinário tem que sempre ser extraordinário. Em segundo lugar, o segundo perigo da prosperidade é esquecer de onde Deus te tirou. Versículo 12 diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha que Moisés novamente fala para o povo, ele repete, vocês vão comer bem, até ficarem satisfeitos, vocês vão construir boas casas, olha isso, Moisés está falando de coisas materiais para o povo, vocês vão comer bem, vão construir boas casas, e seus bens irão aumentar, a prata, o ouro, todos os seus bens vão aumentar, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, mas quando isso acontecer, nunca se esqueçam de uma coisa,
Do quê? Vocês eram escravos no Egito. E vocês só saíram da escravidão. Por quê? Porque Deus foi lá e tirou vocês de lá. Não importa o tamanho da casa que vocês tiverem, não importa a quantidade de ouro ou prata que vocês ajuntarem, não importa a quantidade de bens que vocês tiverem, lembre-se, vocês eram escravos. Se não fosse Deus ir lá e visitar o Egito, vocês estariam até lá, até hoje, lá naquela escravidão. Não se esqueça de onde Deus tirou vocês. O problema aqui, nós sabemos que Deus nos tirou do pecado, de uma vida de pecado. Todos nós vivíamos uma vida de pecado e Deus nos tirou de lá. Mas Deus nos tirou também de uma situação também material. Nós tínhamos uma vida antes da conversão. E hoje a nossa vida ela é diferente. É ou não é? Muitos cresceram, prosperaram, foram para novos empregos, novos trabalhos e tudo mais. E o que Deus está falando aqui não é simplesmente do local físico. Não é que Deus está falando, lembre-se do Egito. Não é o Egito, é a escravidão. Era quem eles eram. Então eu não estou falando para você, olha, não se esqueça do local da onde você veio. Não é para você se esquecer, eu vim do Jardim Munique, eu vim da Vila Prado, eu vim da Redenção. Não é do local físico, é do local de onde Deus te tirou. Não o físico, mas a situação que Deus te tirou. Porque quando a gente começa a crescer, e prosperar, o que Moisés falou para o povo? Cuidado para que o seu coração não fique orgulhoso. E quando o coração começa a ficar orgulhoso, nós começamos a olhar as pessoas de cima para baixo. Nós começamos a achar que somos mais do que os outros. Nós começamos a achar que quando nós chegamos em um determinado restaurante, porque agora você tem condições de ir jantar e almoçar no restaurante, as pessoas que estão trabalhando lá são pagas para te servir. E você pode fazer, cuidar, tratar de como quiser. É disso que Deus está falando. Lembre-se de onde você veio. Se hoje você pode sentar numa mesa e comer, lembre-se talvez que um dia você era garçom, figuramente falando. Um dia era você que estava servindo as mesas. Hoje é você que está sentado na mesa se servindo. Mas por quê? Porque Deus te abençoou. Porque foi Deus que fez. Se não fosse o Senhor, você estaria ainda naquelas condições que você estava. Nós estaríamos naquelas condições. Se não fosse o Senhor. Nós começamos a olhar as pessoas de cima para baixo. Mas quando nós lembramos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou, da vida que nós tínhamos, o que acontece com o nosso coração? O contrário do orgulho, que é o quê? Humildade. Nosso coração se mantém humilde, se mantém prostrado, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu me lembro uma vez, meu irmão, algo que me deixou assim, muito triste. Eu fui para São Paulo com alguns irmãos da igreja, fomos assistir um jogo lá, e aí estávamos voltando, já era madrugada, sábado para domingo, e paramos num posto desse, num grau desse da vida, né? Comprar um café de R$32, né? Um pão de queijo de 50, né? Você chega lá para pagar no grau lá. Uma vez eu falei para a moça, moço, como é que eu vou justificar isso aqui no meu imposto de renda? Como é que eu vou justificar para a Receita Federal que eu estou pagando 50 conto num pão de queijo? Emite uma nota fiscal aí para eu poder, né, para ver se abate alguma coisa. Mas nós estávamos lá e uma menina no caixa ali trabalhando, era madrugada. Alguém gosta aqui de trabalhar madrugada? Sabadão para domingo? No meio da estrada, enquanto está todo mundo passeando para lá e para cá. A mocinha estava ali, não sei o que aconteceu, mas ela estava de mau humor. E ali nós fomos passar, ela acabou destratando um desses irmãos que estavam com a gente, né? Ali na viagem. E aí ele se sentiu completamente ofendido, mas ele acabou com ela. Mas falou um monte. Eu comecei a ficar do lado assim, eu falei, cadê um buraco aqui para eu me enfiar? Para eu sumir daqui? Mas começou, tá vendo? Por isso que você está aqui, ó, vivendo essa vida aqui, ó, no caixa de um posto, num posto beira de rodovia, por causa desse jeito, a sua cara, não sei o que e tal, e foi falando para a menina foi, sim, eu acho que ela não chorou de vergonha. Eu falei, meu Deus, que mau testemunho,
Que vergonha, gente. Que vergonha. Povo de Deus, crente. Porque às vezes a gente cresce um pouquinho mais e acha que somos melhores do que os outros. Se tem uma coisa, meu irmão, que eu presto muita atenção, é quando eu vou no comércio. Eu trabalhei no comércio, eu sei como é que é. Você quer ver alguém feliz no comércio? Chega 5 para 6 na loja. É ou não é? Chega lá 10 para 6, 5 para 6. Eu trabalhava numa loja, dava 6 horas, a gente fechava a porta. Aí os clientes chegavam na porta e falavam assim: fechou, já fechou. Fazia o sinal, já fechou? A vontade era falar: você não está vendo a porta fechada, irmão? Aí vinha o gerente e fazia assim: pode vir, entra aqui. Não, eu preciso comprar só um negocinho, só um negocinho. Era uma loja de material elétrico, falava, a gente achava que o cara ia comprar só uma lâmpada, né? Ele tirava do bolso uma lista de material. Quantas vezes eu saí 6h30, 20 para 7, né? Por conta de gente assim. E se tem uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, é entrar dentro de uma loja que está perto de fechar. Eu não faço isso, porque eu sei como é que é. Eu sei como é. Esse tempo atrás eu fui no mercado e eu esqueci a carteira em casa. Era 15 para 9. Eu falei: moça, larga tudo aí, eu vou embora. Amanhã eu pego. Não, moça, mas está tudo aqui e tal. Eu falei: não, até eu ir em casa e voltar já deu 9 horas. Vocês precisam fechar, vocês fecham às 9. Não, moça, mas não tem problema. Eu falei: moça, pelo amor de Deus. Eu trabalhei no comércio também. Eu sei que você está doida para ir embora às 9 horas da noite. Você tá querendo ir embora. Ela falou: não, pode ir em paz que eu vou. Eu fui correndo, voltei, cheguei lá 9h02. E eu falei: ó, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter me esperado e tudo mais. Porque eu não posso achar e falar assim: é sua função me esperar, você é paga para isso. Porque eu sei da onde eu vim, eu sei de onde eu trabalhava. Se hoje eu tenho um emprego melhor, eu saí de um lugar onde Deus me tirou. E quando eu me lembro disso, quando eu não esqueço da onde eu vim, eu consigo tratar as pessoas melhor, com dignidade, com amor e respeito. E acima de tudo, dar bom testemunho. Então, meu querido, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de onde você saiu. Você está vivendo uma vida boa hoje? Você está podendo experimentar coisas boas hoje? É porque o Senhor está fazendo. É porque é Ele quem faz. É Ele que abençoa. O versículo 15 diz assim: Moisés lembrando o povo da vida que eles tinham. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Moisés fez questão de lembrar o povo: olha de onde vocês vieram do deserto, terra seca, não tinha água, a única coisa que tinha no deserto era o que? Serpente e escorpiões. Você já esteve no deserto? Já viu uma região deserta como é que é? É terrível, é um lugar que não tem vida, e era onde o povo estava. Vocês comeram um maná, uma comida diária, vocês passaram 40 anos comendo a mesma coisa, então, vocês vão viver coisas novas, vocês vão viver um tempo bom, um tempo abençoado, vocês vão comer agora coisas abençoadas, mas é porque o Senhor tirou vocês de lá. Não é porque vocês são bons, não é porque vocês são melhores do que os outros. Se você tem um emprego melhor do que o outro, não é porque você é melhor, porque você é o bonzão, é porque Deus é quem faz, Deus é quem abençoa, Deus é quem cuida, Deus é quem tem te dado sustento. Então não se esqueça de onde nós viemos, não podemos esquecer. Nós precisamos nos lembrar, ter memória espiritual. É memória espiritual. Porque quando nós passamos por dificuldades, quem é que trouxe provisão? Quando nós vivemos momentos difíceis, quem trouxe livramento? Foi Deus. E nos tempos também
de alegria, de prosperidade, é o Senhor quem está fazendo, é Ele quem está cuidando. Então, se não fosse Deus, meu irmão, se não fosse Deus, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Você concorda comigo ou não? Amém ou não? Amém. Em terceiro e último lugar, o terceiro perigo da prosperidade é a autossuficiência. Versículo 17 diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Não digam em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos é que fizeram isso. Moisés está falando, vocês vão comer bem, vai ter ouro, vai ter prata, vocês vão construir boas casas, vocês vão ter uma boa vida. No final ele termina dizendo, mas não digam, foi a minha capacidade, a força das minhas mãos que fizeram com que eu vivesse essa vida. Não digam isso, não fale, porque é o Senhor quem dá capacidade de crescimento, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem faz. Deus está provendo para o povo recursos para eles serem prósperos. A riqueza não ia cair do céu, a prosperidade não ia cair do céu, eles iam ter que trabalhar, eles iam ter que juntar, eles iam ter que desprender de algumas coisas, eles iam ter que fazer. Não, eles não iam acordar no dia seguinte e tem lá, imagine, você acordou segunda-feira de manhã, você abre o olho, a hora que você vê, você está, sua casa agora não é mais a casa que você vive, é uma casa num condomínio fechado. Já imaginou? Você sai na garagem para ir trabalhar, o que tem lá? Tem um Porsche estacionado lá. Não é assim que acontece, as coisas não caem do céu. Eles iam ter que trabalhar, mas Deus está dizendo, eu vou dar os recursos, sou eu quem vou dar os recursos, sou eu quem vou fazer, vocês vão prosperar, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão crescer, mas quando isso acontecer, não digam, foi a minha capacidade que fez isso. A autossuficiência, ela é muito valorizada lá fora, vocês sabiam disso? Não? É muito valorizada no mundo. O que lá no mundo lá fora diz o quê? Suas conquistas são resultados dos seus esforços e da sua capacidade. Não é assim que diz lá fora? As suas conquistas é resultado dos seus esforços. As suas conquistas é resultado da sua capacidade. Você quem fez, foi você que conquistou, você merece. Já ouviu isso ou não? Você merece, você trabalhou, você viveu, você batalhou, você passou noites trabalhando, você passou mais de 8 horas trabalhando. Tudo isso que você vive hoje é resultado do teu trabalho, é resultado daquilo que a sua mão pode oferecer, é resultado da sua capacidade. É assim que o mundo diz, mas Moisés está dizendo para o povo, não diga isso, não fale que foi a sua mão, a sua força, a sua capacidade. A autossuficiência, ela surge em tempos de prosperidade e não em tempos de crise. É em tempos que os resultados começam a aparecer, bons resultados, resultados positivos, as pessoas começam a crescer, tudo começa a dar certo, quando nós olhamos para as coisas e começamos a dizer assim, pensar, tá vendo? Fui eu que fiz, eu sou bom, eu que trabalhei, fui eu que conquistei. A nossa confiança em Deus, ela vai começando a ser deixada de lado, e nós vamos começar a confiar na nossa própria mão. Tudo começa a dar certo, aos pouquinhos a nossa confiança em Deus vai sendo trocado pela autossuficiência. Eu é que sei fazer, fui eu que fiz, foi resultado das minhas mãos. A gente vai se esquecendo dos momentos onde nós dependíamos de Deus, porque quando nós não tínhamos nada, quando nós éramos escravos, assim como o povo, nós dependíamos de Deus. Mas quando a gente começa a conquistar as coisas, é um perigo.
a autossuficiência é um perigo, porque a gente vai começando a achar que é pela nossa própria força. Você já ouviu, o pastor Rodrigo já compartilhou, de quando nós fomos fazer a prova para entrar na USP, coincidentemente, nós dois trabalhamos na USP, na mesma função, em lugares diferentes, mas na mesma função, prestamos o mesmo concurso e passamos somente nós dois, coincidentemente ou não. Mas quando nós chegamos lá na prova prática, eu, por trabalhar já numa loja de material elétrico, ia ter que montar um dispositivo lá, e eu vi a caixinha. Pela caixinha, eu falei para ele, nós vamos ter que montar um relé falta de fase. Ele falou assim para mim, o que é isso? Eu falei, você não sabe o que é? Ele falou, nunca vi na vida. Eu falei, é um relé para proteger motor, se faltar uma fase, desliga o motor. Ele falou, nunca vi. Eu falei, eu não sei mais o que eu posso fazer para te ajudar. Eu também nunca montei, mas eu sei o que é. Eu sei o que ele faz. Montar eu nunca montei também, mas eu pelo menos, eu sei o que é. Ele chegou lá para fazer e ele já contou que ele entrou no espaço lá e orou. E falou, Senhor, eu não sei fazer, eu não sei montar. A minha capacidade não me permite fazer isso. Mas eu sei que o Senhor pode me abençoar. E eu posso fazer isso aqui, eu posso montar. E ele montou corretamente, funcionou e ficou em primeiro lugar no concurso. Agora, se você perguntar para ele e falar assim, pô cara, você é muito bom, hein? Você ficou em primeiro lugar no concurso da USP, você é bom mesmo, hein? Sabe o que ele vai te dizer? Não fui eu que fiz. Pelas minhas próprias forças e capacidade eu não estaria lá. Quem fez foi o Senhor. Porque quando a gente reconhece que é Deus quem faz, a gente não deixa o orgulho brotar no nosso coração. A gente não deixa o orgulho brotar, porque a gente sabe que foi Deus que fez, mas tem muitas pessoas que acabam tropeçando na autossuficiência, começam a se achar melhores, começam a crescer, a prosperar e falar assim, não, é fruto do meu trabalho, fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Deus, Ele vai nos dar os recursos, e Ele vai nos dar a capacidade de conquistá-los. Se a gente consegue fazer alguma coisa, é porque Deus é quem nos dá a capacidade. Se a gente consegue fazer alguma coisa, é porque Deus é quem nos abençoa. Deus, Ele nos capacita a fazer isso. Então Moisés chamou a atenção do povo e disse, olha, não deixe o coração de vocês, não deixe esses perigos, tomem cuidado com isso. Não deixe o coração de vocês encher de orgulho. Quando vocês entrarem na terra, quando vocês estiverem lá, e vocês estiverem andando por essa terra, olharem para suas casas, vocês vão falar, olha, que vida boa que nós temos, né? Olha aqui as coisas que nós temos, olha aqui o nosso vilarejo, olha as nossas casas, né? Como nós somos um povo, né? Muito bom, né? A gente faz tudo isso. Moisés disse, não façam isso. Quando vocês estiverem vivendo bem lá, olhem para aquilo que vocês têm e diga, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Eu só estou vivendo o que eu vivo hoje, porque o Senhor é que tem abençoado. A sua vida está muito boa? O Senhor deseja que ela seja ainda melhor, sabia disso ou não? Ele deseja que você viva ainda coisas melhores. Mas Ele quer que você olhe para tudo isso e diga, obrigado Deus, porque pela minha própria força, pela minha própria capacidade, eu não teria condições de viver isso. Eu só estou vivendo aquilo que o Senhor tem me proporcionado a viver. O mundo vai dizer o seguinte, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu trabalhei, o mundo vai dizer isso. Mas a palavra do Senhor, Isaías capítulo 41, versículo 20, grave isso no seu coração, para que todo o povo veja, e para que todos os olhos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel é quem fez. Para que todos saibam, tudo aquilo que nós estamos vivendo, não fomos nós que conquistamos, foi a boa mão do Senhor que fez tudo isso. Amém?
Fique de pé então, vamos orar.